Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Cristo, nós te adoramos. Ministra o nosso espírito nessa noite, Pai. Fala conosco através da tua palavra. Pega-nos, Senhor. Mexe com as nossas estruturas, Senhor. Arranca os véus da nossa mente, do nosso espírito, do nosso coração, Senhor. Nós levamos agora cativo à cruz de Cristo todo pensamento, toda mentalidade, tudo aquilo que é contrário à tua palavra, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. Nós vamos sentar-se à tua mesa nessa noite, Pai. Nós vamos comer do pão e vamos beber do cálice. Vamos nos sentar junto ao Cordeiro de Deus. Ministra, Senhor. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Acho que eu não dei boa noite ainda, né? Boa noite. Passe já conosco. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Deuteronômio, o capítulo 32. Deuteronômio 32, verso 11. E nós queremos mergulhar no nosso coração e nós queremos falar nessa noite quando o Senhor agita as coisas na nossa vida. Deuteronômio 32, 11 nos diz: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as asas. A palavra de Deus, ela nos fala, existem muitas figuras que representam Deus, que representam a Trindade, que representam o Espírito Santo. Então nós temos a pomba, que representa o Espírito Santo. Nós temos o leão, que representa Jesus, o leão da tribo de Judá. E nós temos também a águia. A águia, ela simboliza muitas coisas. Naturalmente, quando se usa a águia, está se referindo pelas suas características. Está se falando de força, de coragem, de ousadia, de precisão. Mas a águia também, ela representa a presença, a força de Deus. Ela também representa a forma como o Senhor age com nós que somos seus filhos. E essa palavra, ela fala sobre o que Deus quer fazer com os seus filhos. Então, para nós entendermos o que Deus quer fazer com os seus filhos, nós precisamos entender o que a águia faz com os seus filhotes. E esse texto fala disso. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes. Então, a águia, ela tem alguns hábitos muito interessantes. E uma das coisas interessantes é que quando ela forma um casal, quando ela encontra o seu parceiro, esse casal, ele vai se formar para a vida inteira. Eles não trocam de casais.
E só vai acontecer isso a menos que um deles morra. A menos que um deles morra, então um outro casal vai se formar. De outra forma, eles vão viver juntos sempre. 60, 70, 90 anos juntos. A palavra, os historiadores dizem, os cientistas, os médicos, quando falam da águia, a águia ela faz o seu ninho sempre nos lugares mais altos, nos grandes abismos, nos lugares mais distantes, onde não há nenhuma forma de algum outro animal atacar o seu ninho. Então ela faz o ninho, e quando se fala do ninho de uma águia, e você deve pensar no ninho de um pardal, no ninho de galinha, alguma coisa assim, então eu quero ajudar você a entender o que é o ninho da águia. O ninho da águia chega a ter 3 metros de diâmetro, e muitas vezes chega a 1,20 m de altura. E ela forma esse ninho usando pequenos galhos, espinhos, o casal cria, elabora aquele ninho e prepara aquele ninho para os seus filhotes. Às vezes 3, 4 ovos são colocados ali, os dois ajudam a cuidar. E depois que esses filhotes nascem, os dois ajudam a alimentar, os dois ajudam a tratar desses filhotes. O ninho de águia, já foi encontrado um ninho de águia com cerca de 2 toneladas. E é muito interessante isso, que ela não abandona o seu ninho mesmo nas maiores tempestades que acontecem. Nos lugares onde ela vive, pode acontecer tempestades, pode acontecer nevascas, pode acontecer o que for, ela nunca abandona o seu ninho. Eles ficam ali cuidando dos seus filhotes, cuidando da sua ninhada, protegendo o lugar aonde elas vivem. Eu acho que o microfone ficou alto, está dando microfonia, faz favor um pouquinho lá. E aí então ela vai lá, depois de preparar o seu ninho, depois que ela faz a base do ninho de galhos, com espinhos, com pequenos gravetos, ela então tira as suas penas e coloca e forra esse ninho com as suas penas. E por fim ela arranca os pelos do seu peito e ela completa a forração do ninho, que fica daí então agora bem fofinho, bem tranquilo. Então você imagina um ninho de quase 3 metros de diâmetro, haja pena para colocar ali. E então ela coloca 3, 4 ovos e fica ali os dois cuidando, chocando, os filhotes vão nascer. E os dois vão cuidar, o macho e a fêmea, vão cuidar desses filhotes até mais ou menos os seus 45 dias. Eles vão alimentar, eles vão tratar desses filhotes, eles vão trazer para eles tudo o que eles precisam. Mais ou menos quando chega ao final desses 30, 40, 45 dias, e eles já começam a ensaiar algum voo, a bater as suas asas, ainda timidamente, chega uma hora que eles percebem que eles já têm condições de voar. A águia percebe que está na hora dos filhotes abandonarem o ninho. É a hora de terminar, de concluir, ou melhor, de entrar na última fase de treinamento dos seus filhotes. Então, o que elas fazem? Elas fazem isso aqui que diz nesse texto: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes. Então você vai imaginar uma águia que vai estender as suas asas, que tem uma envergadura de 2,5 metros, quase 3 metros, e elas começam a bater as asas, e aquele vento vai fazer com que toda a plumagem, todas as penas, elas saiam do ninho, vai tudo voar, e vai ficar ali apenas os gravetos, os espinhos, e o ninho agora não é mais um lugar confortável. O ninho agora não é mais um lugar desejável para os filhotes que já estão grandes, que já estão pesados,
e que agora não podem mais caminhar confortavelmente naquele ninho, porque tem espinhos, porque eles começam a se ferir. E então ela não os empurra, ela deixa que eles decidam voar. Ela permite que eles decidam voar. E é muito interessante que, embora a águia seja chamada a rainha dos céus, os filhotes, eles não são tão corajosos assim. Mas chega um momento em que eles veem que não tem outro jeito a não ser se lançar naquele abismo, se lançar daquele rochedo onde foi feito aquele ninho. E ela fica esperando que esses filhotes pulem. Ela fica esperando que eles se atirem de lá de cima, que eles saiam da chamada zona de conforto. E então eles se atiram e tentam voar, e tentam bater as asas, e tentam organizar um voo agora, porque se eles não conseguirem voar, eles vão se espatifar lá embaixo, eles vão se arrebentar com as pedras. E quando algum filhote não consegue voar, quando algum filhote não consegue realmente voar, ela vai o alcançar, e muitas vezes nesse seu voo rasante, ela chega a 340 km por hora. E ela vai lá e alcança o filhote, e agora ela não o pega como quem pega uma presa, porque ela não pega com as garras, porque ela não quer machucar os seus filhotes. Ela deixa que eles pousem sobre as suas costas, e ela sobe de novo, e chega lá em cima. O filhote pensa: ah, que maravilha, mamãe vai me levar, papai agora vai cuidar de mim. Então quando chega lá em cima de novo, ela vira as costas e deixa o filhote cair, até que ele finalmente voe, até que ele finalmente encontre segurança e comece a voar sozinho, e comece a fazer os seus rasantes e a encontrar o caminho natural da águia. Voar é realizar a precisão, a confiança que está dentro dela. Então, logo que ele aprende a fazer esses voos, por mais alguns dias, os pais vão acompanhar esses filhotes nas suas primeiras caçadas, porque até pouco, tudo que elas comiam, eram os pais que traziam. Agora elas têm que aprender a caçar, elas têm que aprender a utilizar a sua visão. Ela tem uma visão 8 vezes maior do que a do ser humano. Então eles precisam ser treinados nessas habilidades de águia, até que por fim então eles dominem tudo aquilo que faz parte da sua natureza de águia. E aí vão formar os seus casais com quem vão viver a vida inteira. Por mais 60, 70, 80, 90 anos, eles vão formar a sua própria família, e novamente vai começar todo esse ciclo. Então a palavra de Deus, ela diz assim: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, e estende as suas asas, tomando-os, os leva sobre ela. Só que a palavra está dizendo que quem quer fazer isso? Isso é uma canção que Moisés escreveu. Quem quer fazer isso? E quem vai fazer isso? E quem faz isso com a nossa vida é o Senhor. O Senhor faz isso com a nossa vida. Eu vejo que há muitas crianças aqui entre nós. Eu tenho alguns amigos que às vezes ouvem as mensagens, eles perguntam: quem é essas crianças que ficam aí fazendo barulho? Quem é essas crianças que ficam, que gritam às vezes na hora da mensagem? Onde é que está isso? Por que vocês não melhoram aí a qualidade do som? Eu disse: deixa as crianças em paz. Há muitas crianças, melhor estarem aqui correndo na casa do Senhor do que estar em outro lugar. Eles precisam aprender a adorar ao Senhor, eles precisam se acostumar com a presença do Senhor, eles precisam aprender a reverenciar o Senhor, e não há outro jeito a não ser que eles aprendam aqui, entre nós, com seus pais, com seus irmãos, com aqueles que andam com Ele nesse caminho que é do Senhor.
Então nada mais natural para essas crianças que você tem aí no seu colo, elas vão ter que aprender um processo, o processo de amadurecimento. E o normal é assim, que ele daqui um pouco comece a caminhar, daqui um pouco vai estar aí o Inácio caminhando aí, grudado nas pernas de um, na perna de outro, e daqui um pouco elas precisam passar por esse processo, e no processo de aprender a caminhar, eles vão cair, vão se machucar, né? Vai chegar que nem o Derek, com uma orelha tampada ali, o pai arrancou a orelha na escola, Jesus amado, misericórdia Senhor, né? Esse ganha de mim, nunca vim assim para casa da escola, né? Esse veio. Mas é um processo de amadurecimento, em que os filhos eles vão aprender, e o processo normal é isso, que eles aprendam a caminhar, que eles caiam, que eles se machuquem, que eles aprendam a cuidar lá na casa que tem um fogão a lenha. Quando nós morávamos lá em Bento Gonçalves, era muito frio, nós tínhamos ficado 12, 13 anos em Santa Catarina, nem sabia mais o que era inverno, e aí nós íamos morar em Bento Gonçalves, ali na serra, e chegamos em abril mais ou menos, e quando veio o primeiro frio, a casa era muito gelada, e a gente providenciou um fogão a lenha, aquele zero, aquele pequenininho, só tem uma boca, vamos dizer assim. E aí a pastora disse: agora, como é que vai ser? As meninas eram pequenas, elas vão se queimar, vão querer mexer. E aí eu razoavelmente disse: deixa queimar, vou queimar uma vez, não queima mais. Não vai, se ela queimar uma vez, pronto, nunca mais vai mexer. Mas é o processo, para que eles aprendam, eles vão ter que cair, vão ter que se machucar, eles vão aprender, e o natural é isso, que eles aprendam a comer sozinhos, que eles aprendam a tomar o seu próprio banho, que eles amadureçam, porque este é o normal. O anormal é quando ele vai adquirindo idade, vai adquirindo tempo de vida, mas não aprende essas coisas. Por alguma situação da vida. Eu me lembro que um dia, assistindo o Masterchef, o chefe Fogaça, falava da sua filha. Ele tem uma filha adolescente, essa menina, ela sofreu um problema de saúde, e ela precisa se alimentar por sonda. Então ele diz assim: a minha tristeza como pai, como chefe de cozinha, que elaboro tantas comidas gostosas, é que a minha filha nunca vai poder provar o que eu faço. E ele falava sobre cozinhar com prazer, cozinhar com alegria, né? A senhora vai para cozinhar, vou cozinhar de novo, ele faz qualquer coisa, joga os troços na panela lá, e a família depois come aquelas coisas, e tem que dizer: tá bom, tá bom. E ele falava sobre cozinhar com prazer, sobre ter prazer em cozinhar, mas ele lamentava e dizia: a minha filha nunca vai poder provar o que eu faço, nunca vai poder provar um dos pratos que eu elaboro, porque ela não tem condições para isso. Porque o normal é que eles cresçam, que eles se alimentem, que eles se tornem adolescentes, e que na adolescência eles digam que os pais não são tão importantes, e que na adolescência eles se apaixonem, amem, casem, formem família, e o filhinho amado que diz para a mãe: hoje mamãe nunca vou te deixar, deixa aparecer uma menina, que ele se apaixone, e você vai ver que não é bem assim as coisas, mas isso faz parte do amadurecimento. E nós estamos vivendo um tempo onde muitos filhos, muitos homens, eles não estão amadurecendo, eles estão adquirindo idade e não estão se tornando homens. Filhos que não saem de casa, e eles chegam aos seus 30 anos, 32 anos, e ficam lá grudados no pai e da mãe, comendo na aposentadoria do pai, comendo do que a mãe trabalha, porque nem isso eles têm coragem de assumir a sua posição como homem, porque o normal é que ele se torne homem, e a palavra de Deus ela diz: seja homem, assuma a sua posição. Então, para muitos ainda vão alcançar a sua maturidade com 30 e poucos, 40 anos. Filhos que não sabem o que é trabalhar
para adquirir o que precisa, não sabe quanto custa alguma coisa. Eu vejo tanta diferença. A minha geração trabalhava desde cedo. Eu devia ter 12 anos, 11 anos, e eu e meus 3 irmãos mais velhos, nós éramos 4, depois veio minha irmã, deu uma cortada no embalo, e aí veio mais 2 irmãos. E nós 4 mais velhos, no verão, a gente almoçava, ia lá num lugar, pegava caixas de picolé e saía vender picolé. Porque a gente queria dinheiro. O pai, como é que o pai vai dar dinheiro para 7 filhos? O pai tem que ser milionário. Então a gente ia vender picolé para ter dinheiro. E quando a gente foi ficando maior, e a gente ia para os retiros de carnaval, sabe o que nós fazíamos? A gente saía para juntar, sabe uma época que se juntava osso para vender? Osso, ferro velho, vidro, garrafa. A gente pegava um carrinho de mão e nós 4 ia juntar osso, vidro, saía gritando pela rua, ferro velho, ferro velho. Daí as pessoas traziam, a gente entrava lá no pátio, recolhia as coisas, e ia juntando aquilo, 6 meses, quase 7 meses. E aí quando chegava na época do retiro, o pai chamava o camarada, ele vinha com um caminhãozinho, pesava tudo, deu tanto, e a gente ficava feliz da vida. O pai pegava, teu esse, dividia entre nós, e era assim. Hoje o filho com 12, 13, 14 anos, pai, eu quero no celular, pai, mas fazer alguma coisa não faz, pai, eu quero não sei o que, mãe, eu não quero não sei o que. Não sabe o que é, a menina não lava a calcinha, não toma banho, o rapaz não sabe lavar a cueca, não faz nada em casa, só come e dorme, porque não amadureceu. Ele não passou pelo processo de amadurecimento. Então a gente vê, e esses dias eu disse, até o Evangelho sofre perigo com uma geração tão fraca assim. Até o Evangelho corre risco de não ser divulgado, porque uma geração que não é capaz de brigar pelas coisas que quer, vai brigar pelas de Deus? Vai brigar pelo reino de Deus? Você não recebeu a notícia da menina lá na Angola, que foi estuprada, foi morta, foi abusada, até morrer? E aí aqui ficam, Aí sabe o que precisa fazer? Deus precisa fazer isso aqui. Deus faz isso com nós, seus filhos. Ele precisa despertar a sua ninhada. E sabe por que Deus tem que despertar a sua ninhada? Porque nós, como cristãos, somos muito acomodados. Quando o Evangelho do Reino começou a ser pregado, então eles ficaram em Jerusalém, e eles não queriam sair de Jerusalém. Eles passaram pelo momento da primeira perseguição, da primeira tentativa de parar o Evangelho, e quando eles viram que não tinha jeito, e o Evangelho começou a crescer, e aí os apóstolos, os irmãos, a igreja de Jerusalém, ela foi adquirindo fama, e as pessoas foram cada vez chegando mais, e foi se tornando importante, foi se tornando, foi se tornando status ser cristão. A coisa foi tomando um volume tão grande. A palavra de Deus diz que os apóstolos, eles foram ganhando fama. E aí a gente lê na palavra que quando Pedro andava pelas ruas, as pessoas, elas traziam doentes, elas traziam os enfermos, e elas colocavam na rua e diziam: se a sombra de Pedro tocar sobre um desses enfermos, ele vai ser curado. Então a gente lê isso e fica: uau, que legal. Se eu estiver passando lá no calçadão, e aí a minha sombra, ela se projeta sobre uma pessoa doente, ela é curada. Uau, que legal. No dia seguinte, no próximo culto, as pessoas vão fazer fila para entrar no Ministério Aviva. Ele vai ganhar fama. Mas fama não é o que Deus quer para a sua igreja. Então, quando tudo parecia tão bem, tão confortável, tudo estava legal,
a igreja estava crescendo, era 5, 10, 15 mil cada tacada. Cada vez que Pedro se levantava para pregar, as multidões vinham, as pessoas iam para os rios para serem batizadas, elas vinham em arrependimento, mas tudo era confortável demais. E quando tudo fica confortável demais, Deus precisa despertar a sua ninhada. Então o que fez o Senhor? Tiago é preso. E quando Tiago é preso, ninguém deu bola porque Tiago foi preso. A igreja não foi orar, a igreja não foi interceder. Eles achavam que ia acontecer alguma coisinha lá e Tiago ia ser liberado. E aí a palavra diz que Herodes viu que as pessoas gostaram de que Tiago fosse preso, então ele mata Tiago. E aí a igreja fica, ei, uau, o que é isso? Passam-se alguns dias, agora eles prendem Pedro. E aí quando eles prendem Pedro, a igreja ficou desperta. A igreja começou a orar, e a palavra de Deus diz que eles começaram a interceder. Eles começaram a clamar, eles começaram a orar. Essa igreja que nunca havia feito intercessão, essa igreja que nunca havia buscado ao Senhor de uma forma tão intensa, e que agora estava junta, orando, intercedendo diante do Senhor. Então Deus ouve a oração desse povo que estava reunido orando, e que agora sai de sua zona de conforto. E a palavra diz que Deus envia um anjo para tirar Pedro da prisão. E Pedro é tirado daquela prisão, as portas vão se abrindo, as correntes, as cadeias, as algemas vão se soltando, as portas se abrem, e ele vai seguindo aquele anjo. Pedro pensa que está tendo um sonho. Então eles vão entrando pela cidade, pelas ruas estreitas de Jerusalém. E quando chega um determinado momento, o anjo diz para Pedro: Pedro, ei, agora você vá e pregue a mensagem completa, Pedro. Porque o reino de Deus não é só milagre, o reino de Deus não é só coisa boa. É preciso haver um confronto, é preciso que as pessoas entendam que o reino de Deus é mais do que isso, é mais do que manifestações. Então Pedro vai, e ele é encontrado na praça, agora pregando a palavra. E a notícia chega, eles chamam novamente Pedro e dizem: ou vocês param com esse negócio de falar desse Jesus, senão nós vamos matar vocês. E aí Pedro diz assim: pois então vocês façam o que você quiser, porque quanto a nós vamos pregar o evangelho do Senhor com mais ousadia. Então por conta disso levantou-se perseguição contra a igreja. Então eles começaram a prender, começaram a matar, e Deus então agora está fazendo o que? Ele está voando sobre o ninho. Ele precisa despertar os seus filhotes, ele precisa despertar o seu ninho. Então agora os cristãos de Jerusalém, eles começam a se desfazer de suas propriedades, e eles começam a se espalhar pelo mundo. Eles começam a ir pelas cidades, eles começam a sair do limite de Jerusalém, eles vão adiante e eles vão espalhando o evangelho por onde eles andam. Não pense que o evangelho chegou até nós só por causa dos 11 apóstolos, os 12. Não, querido. Não foi só os 12, não foram só os 12 responsáveis para que o evangelho chegasse até nós, foram milhares de pessoas. E aí quanto mais eles eram perseguidos, quanto mais eles eram mortos, mais o evangelho crescia, mais o evangelho era anunciado. As ruas, as entradas de Jerusalém, o caminho para Jerusalém se encheu de cruzes de pessoas mortas. Roma agora começa a prender, a caçar os cristãos, a levá-los ao Coliseu, e a dar-nos de alimento para os leões, e a colocá-los em caldeirões de óleo fervente, e todo tipo de tortura, porque a igreja estava confortável demais, tudo estava muito bem,
estavam todos acomodados. Então o Senhor precisou despertar as coisas. O Senhor precisou despertar o seu ninho. E porque o Senhor fez isso, o Evangelho chegou até nós. Porque o Senhor fez isso, o Evangelho chegou até nós. Porque eles tiveram que sair de uma zona de conforto. Então eu fico muito preocupado quando as pessoas dizem: está muito legal, está tudo muito bem, está tudo muito bom. Não há lutas, não há problemas, está tudo tranquilo. Eu oro e Deus me dá, eu clamo e Deus me concede, eu peço e o Senhor me responde. Isso na verdade não é bom, porque nós vamos nos acomodando. E daqui a um pouco nós estamos orando mais por coisas do que pela presença de Deus. E daqui a um pouco nós estamos preocupados com coisas ao invés de estar diante do Senhor. Então de vez em quando o Senhor pega e Ele começa a despertar a sua ninhada. Sabe? Quando você está em casa e aí as coisas começam a ficar desconfortáveis. As coisas deixam de ser confortáveis dentro da sua casa. Quando algumas coisas começam a acontecer no teu lar, algumas coisas começam a acontecer no teu casamento, algumas coisas começam a acontecer na sua vida. Deus está aqui esperando para ver se você vai seguir a natureza do Filho de Deus, a natureza de um filho do reino, e vai se levantar e vai se posicionar, ou vai ficar no ninho, acomodado. A palavra de Deus diz que você não tem mais a natureza adâmica. Você agora tem a natureza de Cristo. E a natureza de Cristo, querido, é a natureza que faz parte da nossa vida. Então quando Deus quer nos ensinar a orar, sabe o que Ele vai fazer? Porque você pode assistir 500 mensagens sobre oração. Você vai dizer: uau, você vai saber de cor alguns textos. Mas isso não significa que você sabe orar. Sabe quando é que você vai orar? Quando as coisas ficarem complicadas na sua vida. Daí você vai orar. Quando alguma coisa não der certo no teu lar. Quando alguma situação abalar as estruturas do teu lar, daí você vai orar. Aí você vai até dizer para mim: pastor, porque não tem culto todo dia. Hoje alguém me ligou e disse: pastor, hoje tem culto de manhã de novo. Eu disse: não, foi domingo passado. Ah, mas eu queria ir hoje. Mas foi na semana passada. Agora está com problemas, então a pessoa quer que eu faça culto todo dia. O senhor tem que fazer. Quando é que o senhor vai fazer uma vigília? Quando é que você vai... Mas a questão não é o que eu te chame para orar. Já se foi o tempo que a gente chegava para a igreja e dizia: irmão, eu vejo que alguém está precisando de oração, vamos fazer um culto para orar por alguém. O que Jesus fala para nós? O que Jesus diz? Vá no templo e fale com o pastor e peça para ele orar por você. Não, é isso. O que ele diz? E tu? Entra no teu quarto, fecha a porta e vai orar. Ninguém diz amém. Amém. Então quando a coisa está complicada na sua vida, irmão, o que você tem que fazer? Deus está sacudindo o ninho. Deus quer despertar o ninho. E está na sua natureza ser alguém que ora. E está na sua natureza ser alguém que domina, que governa. Quando Deus criou o homem, Ele disse para o homem: governe, domine. Então existe na tua natureza essa capacidade de dominar as regiões espirituais. Mas pastor, o diabo está fazendo acontecer. Mas você deixa. Eu me lembro que uma vez, sei lá, a gente era
era jovem em casa, e uma época estava assim, ó, não podia se olhar dentro de casa. E imagina, 6 rapazes, tudo meio doido assim, tudo meio bandido. E então entrou uma fase assim que não podia olhar para o outro, começar aquela discussão, aquela bateção de boca. E aí um dia meu pai veio almoçar e estava aquela confusão na mesa, uma mesa com quase 3 metros, assim, aquela negradinha toda em volta da mesa, almoçando. E aquela bateção de boca, tu isso e tu aquilo, e o pai bateu na mesa. Chega! Hoje eu vou chegar em casa da hora e eu quero todo mundo pronto me esperando que nós vamos orar aqui. Aí quando o pai chegou, estava todo mundo de banho tomado, cabelo lambido, esperando. E aí nós fomos para a sala, uma sala grande que a gente tinha na casa. Tudo era grande, não era porque a família era grande, então a sala era grande, a cozinha era grande. E nós começamos a orar naquela sala. O pai leu um texto e nós começamos a orar. E naquele momento de oração, a presença de Deus veio sobre aquele lugar. E daqui a pouco, lá nos fundos da casa, tinha uma porta. E lá no fundo da casa, naquele momento que a gente estava orando, começou a se ouvir pancadas, como se alguma coisa quisesse sair. E as pancadas eram fortes, a gente ouviu aquilo. E o pai levantou e disse: fica orando aí. E aí nós ficamos orando. E ele foi, chegou lá, abriu a porta e tal, e seguimos orando. Acabou a confusão. Acabou aquela situação. Então, querido, a palavra de Deus, ela diz assim, ó, nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. O que o diabo quer fazer com você? Ele quer te dar abraço e beijo? Não, querido, ele quer acabar com a tua vida. Ele quer te matar se ele puder. Ele quer destruir o teu casamento se ele puder. Ele quer destruir com tudo. Ele quer te levar à derrota. Mas isso é o que ele quer fazer. E muitas vezes ele consegue alcançar vitória porque nós não entendemos os desígnios de Satanás. E quantas vezes, ao invés de você ficar discutindo, ao invés de você ficar brigando, ao invés de você querer chegar à conclusão de quem tem razão, você devia orar, porque orar faz parte da tua natureza. Ao invés de ficar assistindo qualquer outra coisa, põe louvor, põe adoração. Ore na sua casa, sente-se à mesa e ore. Porque isso faz parte da tua natureza. E Deus precisa às vezes agitar as coisas da sua vida para que você saia da sua zona de conforto e comece a governar, comece a orar, comece a clamar, comece a adorar, comece a interceder, se posicione como filho de Deus. Uma ocasião Jesus chama os discípulos, ele diz para os discípulos: o Senhor, Deus o Pai, me deu todo o poder nos céus e na terra. Mas passado algum tempo, ele novamente chama os discípulos e diz para eles: eu vos dou poder. Eu vos dou poder, eu vos dou autoridade. Então, quando nós não entendemos, quando o filhote de águia não entende a sua natureza de águia, que não é de ficar lá em cima no ninho esperando o alimento vir até ela, que ela precisa sair e buscar o seu alimento. Deus quer que você aprenda, querido, que você tem que buscar o teu alimento, o alimento que teu espírito precisa, é você que tem que buscar. Não, mas o pastor, eu estou aqui fraco, mas o pastor não faz um jejum, para mim eu quero fazer um jejum. Mas faça a semana inteira se você quiser. Não espere. Mas eu queria tanto orar de madrugada. Ore! Você não está numa casa, vai lá para a sua sala, vai para o seu quarto, se tranca lá e vai orar na madrugada, não espere. Você não precisa de uma convocação. Vamos convocar. Convoca os amados irmãos para uma manhã de jejum, para uma noite de consagração. Todos venham.
Não precisa. Porque isso faz parte da tua natureza. Então, enquanto você não descobre a tua natureza, Deus fica agitando as coisas. Deus fica agitando as coisas. O ninho vai ficando cheio de espinhos e você fica na beira do abismo e não sabe, pulo ou não pulo? O que eu faço? O que eu vou fazer? Deus fica só olhando, Ele não vai te empurrar. A tua natureza é se atirar e voar, ir longe, ter precisão, ter autoridade, ter coragem, ter ousadia. Oh meu Deus, alguém está fazendo uma curva. E aí? Grande coisa. Paulo, a palavra não diz, maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem está com Deus já é a maioria. Quem está com o Senhor já é a maioria. Pronto, acabou o assunto. Se posicione, se levante, adore o Senhor. Faça como Paulo, está preso, mas adore o Senhor. Ô Silas, vamos cantar aí. Quantas patadas tu levou? Eu levei 39. Eu levei 40. Tu és cidadão romano, levou 39. Eu sou judeu, levei 40. Ganhei mais do que tu, viu? Então vamos adorar o Senhor. E aí eles começaram a adorar o Senhor. Presos, algemados. Mas o Espírito não está preso. E aí, quanto mais eles adoravam ao Senhor, de repente aquele lugar começou a tremer. Houve um terremoto naquela prisão e todas as cadeias se soltaram. Você está preso, irmão? Você está algemado? Adore o Senhor e tudo vai se quebrar, tudo vai se resolver. Se levante, se posicione. Você é a águia. Você não é galinha de agora. Você é a águia. Está na tua natureza de filho de Deus se levantar e governar. Mas é tão bom ficar em casa, né? Você é esses adolescentes que ficam em casa até os 35 anos, 36 anos, só comendo a comidinha da mamãe, esperando a roupa lavadinha. Eu só fico orando e Deus me dá tudo. Que coisa boa, né? Aí Deus vai olhar para você e dizer, é? Então vamos sacudir esse ninho e vamos ver o que você vai fazer. Então a igreja aprendeu a orar. A igreja aprendeu a clamar. A igreja aprendeu a se mover nas regiões celestiais. E eles foram se estabelecendo em todo lugar, até na casa dos líderes daquela época. Eles se reuniam, se encontravam e adoravam ao Senhor. Agora, assumindo a sua natureza de filhos de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos adorar o Senhor? Será que nós precisamos que alguém nos diga, ore, irmão, adore, irmão, clame, irmão, chore, irmão? Você não precisa nada disso. Você não tem necessidade disso. Agora pare e pense. Passou de uns tempos para cá, as coisas andam meio estranhas, as coisas andam muito ruins. Começou a acontecer isso, aquilo e aquele outro. E a minha pergunta é, o que você fez? É hora de você se levantar. É hora de você se posicionar. É hora de você adorar ao Senhor. É hora de você declarar. É hora de você dizer quem governa o teu lar. Quem é a autoridade no teu lar? É o Senhor. Amém? Amém. Vamos orar então? Chega perto aí da sua família.